Muitas pessoas perguntam o que seria a psicanálise. Então, talvez seja interessante a gente falar um pouquinho sobre isso. Sigmund Freud, em 1900, lança o seu texto A Interpretação dos Sonhos, e ali ele começa a trazer essa construção do que seria de fato, né, para concretizar ali a sua teoria, o que seria de fato a psicanálise. E ele traz várias definições, dentre elas a liberdade para poder se aplicar à psicanálise, saindo de conceitos que a restringem. Quando nós observamos a obra de Freud, nós vamos ver vários momentos que ele traz isso. A psicanálise sendo respeitada por sua forma livre de ser. É claro que existem muitos movimentos e situações que nós também precisamos compreender que a psicanálise hoje ela toma uma abordagem diferente daquela trazida por Freud. Até mesmo porque a nossa sociedade evolui, já somos bem diferentes do ano de 1900 ou do ano de 1939, quando Freud veio a falecer. Mas acontece que a psicanálise, mesmo assim, mantém as suas origens no contexto da liberdade de ser aplicada. Quando a gente fala de um processo psicanalítico, nós adotamos várias situações dos textos de Freud, como, por exemplo, uma análise terminável e interminável. Por que eu digo esse texto? Esse texto publicado por Freud, ele traz um contexto de que existem situações em que aquele encontro entre analista e analisando, analista e paciente, aquilo se finaliza por alguma razão. Pode ser que o analisando tenha conseguido se deparar com sua situação e se entender diante da sua realidade. Pode ser que o analisando tenha conseguido sair daquele sintoma, o qual ele sempre viveu e que o fez sofrer. Mas percebe que a minha fala não vem no sentido da ação do analista tirar essa dor, da ação do analista finalizar esse sofrimento, e vem sim no sentido do próprio analisando se encontrar diante da sua própria realidade. Quando nós falamos de um processo psicanalítico, nós falamos da construção da história de alguém, e não da finalização de um processo de sofrer. Quando falamos da psicanálise, um psicanalista ele tem o desejo de que a análise aconteça. O desejo do analista não é necessariamente de que a pessoa saia daquele sofrimento. Esse desejo pode ser da pessoa por trás do analista, mas não do analista. A psicanálise visa a análise, visa o tratamento e não o resultado que esse tratamento traz. É por isso que um processo de análise ele pode levar anos. Isso não quer dizer que a psicanálise não funcione ou que não tenha eficácia como muitos outros processos terapêuticos. Mas a psicanálise tem a sua forma de existir, a sua liberdade para ser aplicada, e isso deve ser respeitado. A psicanálise tem o seu jeito. Ela não é comprovada em laboratório, não se faz teste com psicanálise. Porque a psicanálise respeita o ser humano na sua forma de ser. A psicanálise respeita a condição que aquela pessoa traz na sua vida. A psicanálise, como citava Jung, apesar de Jung hoje ser considerado o pai da psicologia analítica, mas ele tem as suas raízes também na área da psicanálise. A psicanálise olha ao ser humano. Diante da sua teoria, diante do seu processo, ela olha o ser humano com a sua forma de ser, com a sua maneira de existir e de encarar a sua realidade. O trabalho da psicanálise não é finalizar uma dor, mas é colocar a pessoa para se encontrar diante dessa dor, diante dessa realidade que ela se encontra. Colocar a pessoa para pensar como é que ela age diante do seu próprio modo de viver, para que ela possa entender a sua vida, o processo que ela viveu e como isso influencia nas decisões que ela toma hoje. A psicanálise visa também esse olhar para aquilo que é psíquico ou que é psicológico, porque é lógico que a consequência de uma análise é a redução dos seus sintomas, mas não é o desejo do analista. A psicanálise visa colocar a pessoa para encontrar-se com ela mesma e ela poder definir como ela vai seguir esse caminho. O processo psicanalítico tem a intenção de que a pessoa se entenda, se reconheça, que lide com suas fantasias narcísicas, com aquilo que ela traz do seu passado, com as buscas que ela tem por afeto parental, para que ela possa compreender que hoje na sua realidade, no seu momento,
isso não é mais necessário. Ou que isso possa não ser mais algo que faça sentido. Enquanto se busca elementos egóicos e narcísicos, se encontra conflitos. Muitas das buscas que nós percebemos são questões egóicas. E essas questões egóicas precisam ser trabalhadas. Quando nós falamos do contexto da psicanálise, por mais que haja a expressão psicoterapia, por mais que haja a expressão terapia, o que é muito importante conectar qual é o sentido que nós estamos usando, a psicanálise ela toma um caminho diferente. E ela também precisa ser respeitada na sua forma de ser. Quando Freud desenvolveu a sua teoria, ele também trouxe a psicanálise como uma forma livre de ser aplicada. E isso é respeitado até hoje. E precisa ser respeitado. Então, encaixar a psicanálise dentro de condições, de situações, é prejudicial para o próprio processo psicanalítico. A psicanálise ela veio para ser livre, para ser aplicada de uma forma livre, como um tratamento. Ela não visa tirar alguém, mas visa colocar alguém dentro daquela situação, para que a própria pessoa possa se entender. O papel do psicanalista é permitir que essa pessoa exista no seu próprio modo de ser, que ela olhe para ela, que ela se entenda, que ela reconheça os seus conflitos, reconheça as suas buscas narcísicas, que ela possa se perceber diante de quem ela está sendo. Muitas vezes, por processos inconscientes, as pessoas não têm uma percepção daquilo que elas estão buscando. E muitas vezes elas estão numa busca por afeto, numa busca por amor, como o próprio Freud fala, numa busca por uma satisfação, por um objeto que não existe mais. E o sofrimento muitas vezes vem desse modo de ser, vem desse sintoma. Então a psicanálise, para quem pergunta o que é psicanálise, a psicanálise é muito mais do que as pessoas colocam como uma ferramenta, uma filosofia. A psicanálise é uma forma de você se encontrar com você. Mesmo nas suas resistências, mesmo nos seus conflitos, mas uma forma de você se encontrar com você. Uma forma de você se perceber diante das situações que você mesmo vive. Uma forma de você poder se escutar, poder se perceber. Então não colocamos a psicanálise como um teste de laboratório. Nós colocamos a psicanálise como um movimento o qual as próprias pessoas começam a se reconhecer quem elas estão sendo, para que elas possam definir quem elas querem ser. É por isso que a psicanálise tem esse processo tão profundo e que de fato não precisa ser rápido. Porque nós precisamos ter uma calma para ter uma compreensão de quem nós somos. É isso que muitas vezes as pessoas não compreendem. A psicanálise não está aqui para mudar ninguém. A psicanálise está aqui para colocar a pessoa para que ela decida como ela quer ser. A psicanálise tem um tratamento muito profundo. Não é tão simples assim como as pessoas imaginam. Então, entender a psicanálise é também entender a sua liberdade de ser aplicada, de ser entendida, de ser percebida, porque ela não visa tirar alguém do problema. Ela visa mostrar para a pessoa quem ela está sendo, quem ela é, mas principalmente quem ela possa vir a ser.